Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã, dia 18 de maio do ano 2026. 18 de maio do ano 2026. Agradecidos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Agradecidos a Deus por este novo começo de semana. Hoje estamos à segunda-feira, então, segunda-feira, 18 de maio. Estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus com cada um de vocês. Porém, não podemos deixar sempre de agradecer ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, por tudo aquilo que Ele faz realmente por cada um de nós. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página de Facebook. Vamos então à palavra de Deus nesta manhã. Talvez alguma oportunidade você tenha perdido a esperança, tenha perdido a vontade de viver. Total, faço isto ou faço aquilo, para mim vai me dar o mesmo. Já não tem mais esperança, já não tem mais aonde buscar auxílio, buscar um socorro, buscar uma ajuda. Tudo parece que tem conspirado contra você, contra a sua vida, contra a sua família. Parece existir uma grande conspiração. Às vezes pensamos que até Deus tem esquecido de nós. Em 2 Reis, capítulo número 7, temos uma história de 4 homens desprezados pela sociedade, 4 homens que não tinham mais uma vida social normal, 4 homens que talvez tinham sido abandonados pelos seus familiares, pelos seus filhos, enfim. 4 homens sem esperança alguma. Em meio de uma circunstância totalmente adversa. Estamos em 2 Reis, capítulo número 7. Bom dia, bom dia. Nossa irmã Berna, na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus venha abençoá-la poderosamente, que Deus venha derramar da sua graça sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua filha Valéria. Que Deus venha abençoá-los poderosamente. Creio que hoje é feriado na República Oriental do Uruguai. Bom dia, nossa irmã Idalina, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Estamos no capítulo número 7 de 2 Reis. Situação adversa, 4 homens sem esperança. 4 homens donde para eles tudo já estava perdido. 4 homens que estavam direta ou indiretamente sofrendo também as consequências de uma situação adversa que estava passando em Israel. A capital de Israel, Samaria, estava ali então invadida, sitiada pelos sírios, por um homem chamado Ben-Hadad, que era quem liderava todo esse exército ali contra o povo de Israel. Bom dia, Wilson. Que Deus abençoe poderosamente
tua vida na cidade de Tacuarembó, Uruguai. Um grande abraço para ti, para a tua família. Que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida. E veja o que vai dizer a palavra de Deus. E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e subiu e sitiou Samaria. E houve uma grande fome em Samaria. E eis que eles a sitiaram até que uma cabeça de jumento foi vendida por 80 peças de prata e quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E nós temos que fazer uma aclaração aqui antes de continuar em frente no que se refere ao esterco de pomba. Não era literalmente o esterco de pomba. Eram certas plantas, vegetais, hortaliças, que eram consumidas. E elas davam uma florzinha branca, era como se fosse exatamente um esterco de pomba. Então essas plantas eram chamadas, essas hortaliças, de esterco de pomba. Eram comestíveis. Nós estamos aqui neste capítulo e o que ressaltamos aqui foi a grande fome que veio sobre Israel. Mas aí não termina. Você quer ver mesmo a situação por a qual estava passando Israel? Veja bem. Enquanto o rei de Israel estava passando por cima do muro, gritou ali uma mulher dizendo: socorro, meu senhor, o rei. E ele disse: se o Senhor não te ajudar, de onde te ajudarei? Da eira ou do lagar? Triste expressão. Ele estava dizendo que não tinha absolutamente nada para oferecer àquela mulher. Mas ainda ele vai se aterrorizar mais quando aquela mulher continua falando. E o rei disse: o que te aflige? E ela respondeu: esta mulher disse para mim: dá o teu filho para que possamos comê-lo hoje, e amanhã comeremos o meu filho. Assim nós cozinhamos o meu filho e o comemos. E eu disse a ela no dia seguinte: dá o teu filho para que possamos comê-lo, e ela havia escondido o seu filho. Sucedeu que quando o rei ouviu as palavras da mulher, que ele rasgou as suas vestes e passou por cima do muro, e o povo olhou, e eis que ele tinha pano de saco por dentro sobre sua carne. Então ele disse: Deus, assim faça e mais ainda a mim, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, estiver firme sobre ele neste dia. Triste e lamentável situação de um povo que conhecia a Deus. De um povo que conhecia a Deus. Este é o contexto de onde estavam inseridos estes 4 homens, que nós vamos destacá-los dentro de instante. Porém, eles não estavam na cidade. Mas o que estava acontecendo na cidade estava também afetando diretamente as suas vidas. Além disso, eles eram discriminados e rejeitados. Eles não podiam entrarem na cidade. Eles não podiam estarem ali na cidade. Eliseu, porém, diz a palavra de Deus, estava sentado em sua casa. Agora, isto que nós acabamos de falar está no capítulo número 6. Um contexto
do capítulo número 7. Agora sim, entramos no capítulo número 7, no verso número 1. Então Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por 1 shekel ou por uma moeda, e 2 medidas de cevada por uma moeda no portão de Samaria. Então o Senhor, em cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que o Senhor houvesse de fazer janelas nos céus, poderia isso acontecer. E ele disse: eis que verás isto com teus olhos, mas disto não comerás. A falta de fé. A falta de fé e a falta de confiança em Deus. Este homem que respondeu isto para o profeta Eliseu, ele estava dentro da cidade. Era um homem importante. Mas não interessa qual seja a posição social, qual seja a sua conta bancária, o que você possa ter ou deixar de ter, tinha alcançado a ele também o juízo do Senhor. Ben-Hadad não estava ali porque queria. Ben-Hadad estava ali porque Deus o tinha permitido de que ele sitiasse aquela cidade chamada Samaria, de que ele estivesse oprimindo o reino de Israel por um mau governo do rei, por as ações políticas erradas do rei. E isto inclui também o relacionamento do rei com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse relacionamento do rei com Deus estava praticamente quebrado. Não existia, pois o povo tinha caído novamente na idolatria, no pecado, no paganismo. E Ben-Hadad estava ali para executar juízo. Ben-Hadad estava oprimindo aquele povo. Mas o interessante é que lemos no capítulo número 6 que a fome era terrível naquela cidade. E o rei vai colocar a culpa em Eliseu. Ele não ouviu a Eliseu. A palavra do Senhor nos recomenda ouvir aos profetas verdadeiros. No Antigo Testamento existiram vários profetas, bons e ruins, falsos e verdadeiros. Certo é que Eliseu, este homem de Deus, aquele que fez flutuar o machado, ele trouxe esta palavra de parte do Senhor. Ia haver abundância de víveres, de comida, que ia estar ali presente. Agora, no meio de todo este contexto, no meio de todo esta situação, de tudo isto que estava acontecendo ali em Israel, estão estes 4 homens, que eu comecei falando deles. E estão no versículo número 3 do capítulo número 7. Agora, veja bem a condição destes homens. A palavra de Deus diz que havia 4 leprosos à entrada do portão. E eles disseram um ao outro: por que estamos aqui assentados até morrermos? Por que estamos aqui assentados até morrer?
Josiel e Mara na cidade de Barra do Quaraí. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas nesta manhã. Ontem a mãe esteve aqui no culto. A irmã Maria esteve aqui ontem conosco, à noite de domingo, participando do culto. Vamos morrer aqui assentados? Isso aqui nos fala de muita coisa. Nos fala de decisão. Nos fala de não conformar-se com a situação. Eles eram leprosos. Então eles eram discriminados, eram abandonados pelos seus familiares. Talvez algum familiar alcançasse algum pedaço de pão para eles. Eles andavam anunciando que eles eram imundos, que eles eram leprosos. Talvez na cidade eles encontrariam alguém que saía dos muros da cidade e deixaria algum bocado de pão, algum prato de comida para eles. Mas diante destas circunstâncias, até isso tinha terminado. Não tinha mais esperança para eles. Mas agora eles vão dizerem, um para o outro, por que estamos aqui assentados até morrermos? Não podemos nos conformar com esta situação. O que vamos fazer? Esse deveria ser a conversa deles, o dilema deles. Mas já vamos entrar na conversa destes homens, que eles nos ensinam algo. Ter ousadia, sair do lugar de conforto, não conformar-nos com a situação por a qual eles estavam passando. Eles praticamente se encontrariam praticamente já mortos. Quantas vezes ouvimos pessoas dizerem que estão esperando somente para morrer. E não tomam uma reação, não reacionam, não tomam uma decisão ousada, uma decisão de coragem, ou mais que tudo isto, uma decisão de fé, de confiança no Deus Todo-Poderoso. Eliseu tinha dado uma palavra. Não tinha chovido barulho algum. O exército de Israel estava dentro de Samaria, aterrorizado, temeroso, acovardado, com fome, com sede. Alguns soldados talvez já tivessem morrido da maneira mais triste que pode existir, de fome e sede. A situação era péssima. Lembra do capítulo 6, estas duas mulheres o que fizeram? Comeram seu próprio filho. O desespero era tremendo. O desespero era muito. Agora os 4 leprosos estariam mais desesperados ainda, mas eles tomam uma decisão. Vamos nos levantar? Vamos nos levantar. Decisão esta que não tomou o rei de Israel. O rei de Israel colocou a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo sobre Eliseu. O culpado é Eliseu. Tenho que cortar a cabeça de Eliseu. Era isso que ele queria. Ele não assumia a sua própria responsabilidade. Ele não assumia a sua própria responsabilidade. E ali, então, ele trouxe esta palavra de parte do Senhor. O rei vai dizer para ele: eis que este mal é do Senhor, e que mais eu deveria esperar do Senhor? Olhe bem, o rei de Israel, ele vai colocar a culpa em Eliseu. Se o rei de Israel se arrependesse dos seus pecados, se convocasse ao povo,
a orar, a buscar a presença do Senhor, os sírios seriam derrotados. Nós temos um exemplo disso. Você deve conhecer o livro de Jonas, aquele que foi lançado no mar e que um grande peixe o tragou. Quando Jonas chega à cidade de Nínive, que era uma grande cidade da época, porém uma cidade perversa, uma cidade guerreira, uma cidade de homens assassinos, um exército cruel, quando ele chega ali e ele proclama uma palavra de arrependimento para aquela cidade de pagãos, que Deus iria destruir aquela cidade, de homens, mulheres que não conheciam ao Deus verdadeiro. O rei decretou jejum. O rei se arrependeu. E Deus não destruiu aquela cidade. Povo de Israel, filhos de Deus, porque estavam sofrendo. Filhos de Deus sofrem. A grande maioria das vezes por decisões erradas ou por não saber esperar em Deus. Ante o primeiro fracasso, desiste. Ante a primeira negativa, desiste. Não continuam lutando. Imagina a situação agora daqueles 4 leprosos, caindo pedaços da sua carne. Talvez um deles sem nariz, seu rosto deformado, com fome. E vão dizerem: estamos aqui assentados até morrer. E se disseram: queremos entrar na cidade. Se dissermos: queremos entrar na cidade, eis que a fome está na cidade, e lá morreremos. E se continuarmos aqui assentados, também morreremos. Essa era a situação daqueles 4 homens. Se nós não tomarmos uma decisão, se nós não fazer algo, se nós não levantarmos em fé, essa é a palavra exata, vamos morrer neste lugar. Aqui vamos perecer. A esperança tinha desaparecido. Mas de repente, eles começaram a raciocinar, a pensar na sua situação, a pensar na situação da cidade. Lá dentro estavam morrendo de fome. Eles estavam do lado de fora, porém estavam na mesma situação. Então a palavra de Deus vai dizer da seguinte maneira: ora, por isso vamos e debandemos para o exército dos sírios. Se eles salvarem as nossas vidas, viveremos. E se eles nos matarem, tão somente morreremos. Interessante essa palavra. Tão somente morreremos. Esses homens tomaram uma decisão ousada. Vamos até o exército dos sírios. Eles iam buscar alimento, sobreviverem. Perigo de vida, perigo de vida. Mas não vamos ficar aqui assentados, esperando a morte. Vamos fazer algo. Não vamos ficar aqui assentados esperando que algo caia do céu. Do céu não cai absolutamente nada, o único que caiu foi Satanás. Deus abençoa o seu povo. Deus abençoa aos seus filhos. Deus os guarda, Deus os protege. Quando eles são fiéis,
quando tem intimidade, quando tem um alinhamento de fé com o Senhor. Agora, o que vai acontecer? Eles se levantaram ao crepúsculo, mas é cedo. Ainda não tinha a Bíblia, o bate e o amanhecer. Mas se levantaram cedo, crepúsculo, 6 horas da manhã. Aproximadamente. E saíram então. Eles se levantaram ao crepúsculo para irem até o acampamento dos sírios. E quando haviam chegado à parte externa do acampamento da Síria, haviam chegado à parte externa do acampamento da Síria, eis que não havia homem ali. Eis que não havia homem ali, porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens e um barulho de cavalos, verdadeiramente o barulho de um exército. E eles disseram um ao outro: vede, o rei de Israel contratou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Porquanto eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, o acampamento como ele estava, e fugiram por causa da sua vida. E quando estes leprosos chegaram à parte mais extrema do acampamento, eis que entraram em uma tenda e começaram a beber, e carregaram dali prata e ouro e vestimentas, e foram e os esconderam e retornaram, e entraram em outra tenda, e dali também carregaram e foram e os esconderam. Então eles disseram um ao outro: não agimos bem este dia. É um dia de boas novas, e nós retivemos a nossa paz. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá agora. Portanto, venham para que possamos ir e entrar à casa do rei. Eles vieram e chamaram ao porteiro da cidade e lhes contaram, dizendo: nós chegamos ao acampamento sírio, e eis que não havia homem algum ali, nem voz de homem, mas cavalos amarrados e jumentos amarrados, e as tendas como elas estavam. E ele chamou os porteiros, e eles disseram isto dentro da casa do rei. E o rei se levantou à noite e disse: seu servo, mostrar-me vós, eis agora o que os sírios têm feito a nós. Eles sabem que estamos famintos. E por aí vai continuar o rei, argumentando. Aqueles 4 homens leprosos foram usados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso para trazer uma boa notícia a aquele povo. Para trazer uma boa notícia a aquele povo que estava sofrendo, que estavam com fome, que estavam morrendo dentro dos muros da cidade. Veja bem a expressão dele: algum mal nos sobrevirá agora. Portanto, venham para que possamos ir e contar à casa do rei. Temor a Deus. Algo que não existia dentro das muralhas. Esses homens leprosos, desprezados, angustiados, com fome, sofrendo. Mas no coração deles existia o temor a Deus. É o que eu entendo quando leio esta palavra. É o que eu entendo quando leio esta palavra. No coração destes 4 homens existia, sim, o temor ao Senhor. Minha irmã Maria, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe sua casa, sua família, esposo, filhos. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. Agora o rei, incrédulo. Incrédulo, por quê? Porque ele tinha abandonado o Senhor.
porque ele tinha abandonado ao seu único e verdadeiro Deus. Ele tinha deixado o Senhor de lado. Ele queria matar Eliseu, que era um profeta de Deus. O rei não vai acreditar. Que é falta de fé. Falta de coragem. 4 homens leprosos tiveram a coragem de ir ao acampamento dos sírios. Mas mal eles sabiam do que Deus tinha feito naquele acampamento. Mal eles sabiam que estavam sendo usados por Deus para levar a notícia. Eles foram tocados pelo Senhor para levarem a notícia. Todos nós, no passado, éramos como estes homens. O Senhor olhava desde os céus e via a lepra do pecado no nosso ser. Porém, o dia que decidimos dar esse passo ousado de fé, que decidimos dar esse passo de servir ao Senhor, ali as coisas mudaram. Nossas vestes foram brancas. E hoje, Deus pode usar você, Deus nos usa, para que nós anunciemos também as boas novas, para aqueles que estão morrendo sem Deus. Tem fome de Deus, tem fome da palavra de Deus, porém não tem quem leve essa palavra de esperança para eles. O que estamos fazendo nós? Que nós possamos reagir como esses 4 leprosos e dizer: se ficamos aqui, vamos morrer. Tem pessoas que somente recebem e recebem e recebem, mas não anunciam a Cristo para ninguém. Não falam de Deus para ninguém. São egoístas. Mas o que eu quero terminar nesta manhã é o seguinte, versículo número 17. E o rei indicou o Senhor em cuja mão ele se apoiava para ter o encargo do portão, e o povo o pisoteou no portão, e ele morreu conforme disse o homem de Deus que falou quando o rei desceu até ele. Foi aquele que disse que iriam ter abundância, nem que o Senhor, olha o que ele disse, eis que se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu. A palavra do profeta foi, poderia isso suceder, disse aquele homem. E a palavra do profeta foi, e ele disse, eis que verás isto com teus olhos, mas disso não comerás. E foi a palavra de Deus que se cumpriu. A pergunta nesta manhã é: como está a sua fé? Até quando você vai continuar no seu lugar de conforto? Levante-se em fé. Deus tem coisas grandes para você, para a sua casa, para a sua família. Sim, Deus tem coisas grandes para você, para a sua casa e para a sua família. Basta crer no Senhor Deus Todo-Poderoso. Coloque sua fé em ação. Levante-se dessa zona de conforto. Faça como esses 4 leprosos, que eles disseram o seguinte: levantemo-nos um ao outro, porque estamos aqui assentados até morrer. Porque estamos aqui assentados sem tomar uma decisão. Porque estamos aqui esperando que algo caia do céu. Então é decisão. Levante-se em fé e vá em frente, que Deus irá com você. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, te glorifico e exalto o teu santo nome, meu Pai. Senhor Deus, que nesta manhã, Senhor eterno, tu venhas abençoar a cada um daqueles, Senhor Deus, que estão começando sua jornada de trabalho, meu Pai. Abençoa o homem, a mulher que está a caminho ao seu emprego, aqueles que já chegaram, aqueles que estão no trem, no carro, a pé, em bicicleta, em moto, Senhor,
guarda-os e livra-os de toda sorte de acidentes. As crianças, meu Pai, que começam, Senhor, as suas aulas, os jovens da faculdade, na creche, os mais pequenos, Senhor, que Tu venhas guardá-los e protegê-los, meu Deus, de toda sorte de males, meu Pai. Livra-os de todo homem e mulher perverso, livra-os das ideologias perversas, abomináveis a Ti, Senhor. Pai eterno, entregamos esta semana nas Tuas mãos, meu Pai. Entregamos esta semana nas Tuas mãos, assim como também as nossas vidas e a vida daqueles que estão juntamente conosco, meu Deus. Para que seja Tu, Senhor, nós direcionando, para que seja Tu fortalecendo nossa fé, para que seja Tu, Senhor Deus, dando-nos esse espírito de ousadia, de coragem, para que possamos continuar em frente, meu Pai. Senhor, eu Te louvo, Te adoro, Te glorifico, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, amados e queridos irmãos. No dia de amanhã, teremos outro exemplo de fé. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre.